Boa noite para você que mora nesse país em que o presidente que ocupa o Palácio do Planalto aciona a primeira-dama Michele e a Damares para rituais religiosos e para a disseminação do medo religioso, do pânico, do terror religioso. O delinquente acionou a primeira-dama e a Damares na tentativa de subir a rejeição de Lula entre evangélicos e evangélicas. Cultos, conversas sobre demônios. São conversas que para nós parecem absurdas. A Michele Bolsonaro foi numa igreja dessas e disse que os demônios dominaram o palácio no passado. Eles tentam fazer da eleição uma guerra religiosa. Bom, para a maioria do povo isso não faz sentido, mas para aquele nicho de 20%, 30% que acreditam profundamente, faz. E é com essa operação que eles estão subindo a rejeição do Lula. Lentamente. O Lula tinha 40% de rejeição, hoje está batendo em 45%. O Bolsonaro tinha 60%, caiu um pouco para 55%. Então, encurta a rejeição entre os dois. Então, de um lado, subir a rejeição do Lula é tarefa primordial para o Bolsonaro ter chance na eleição. De outra, melhorar um pouco a avaliação do governo Bolsonaro, especialmente entre os mais pobres. Isso começa a valer amanhã. O Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil de R$600, além dos auxílios para taxistas, para caminhoneiros. Em boa parte, públicos que já apoiavam o Bolsonaro, mas ele fideliza, ele aumenta a fidelização. Com isso, ele tenta estreitar a diferença para garantir um segundo turno e aí uma guerra total no segundo turno. Desde a semana passada, nos bastidores da campanha do PT, já se fala, não se fala oficialmente, mas já se fala nos bastidores. Cautela, as pesquisas vão mostrar uma subidinha do Bolsonaro. Eu ouvi isso de um parlamentar experiente aqui em São Paulo. Isso antes dessa FSB que saiu hoje. Temos que ter sangue frio. Ele vai recuperar um pouco, sim. E é o que está acontecendo. Talvez até em função disso, o PT hoje anunciou um dia de mobilizações para 16 de agosto, semana que vem. Vou até colocar aqui na tela, está na nossa manchete. PT inicia campanha com Lula e Alckmin em São Paulo e atos pelas ruas de todo o país. É um dia de mobilizações. Isso é no dia 16, quando oficialmente começa a campanha. O Lula e o Alckmin vão poder pedir voto abertamente. Então, no dia 16. Antes disso, há uma série de outros atos. Agora, dia 11, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Campinas, em outras capitais brasileiras, nas universidades, a leitura da Carta em Defesa da Democracia. Assim como a história dos demônios pega num nicho para o Bolsonaro, a história da Carta pela Democracia pega num nicho importante. Uma classe média que sabe o custo que é viver sob ditadura. E não é só a classe média, grandes empresários. Hoje mesmo, o diretor, um dos donos da Natura, uma potência, uma empresa gigante brasileira, disse que o golpe bolsonarista seria ruim para o ambiente de negócios. Ele não está preocupado se é ruim para a vida da gente, assim, né? Vai ter ditadura, vai ter tortura se tiver um golpe. O negócio dele é que é ruim para o ambiente de negócios. Não é à toa que vários banqueiros, empresários estão assinando as cartas dos manifestos que começam a circular no dia 11. Elas já estão circulando, serão lidos no dia 11. Então tem manifesto da Fiesp, manifesto da SBPC, dos cientistas, manifesto dos juristas do dia 11 de agosto, manifesto para todo lado. Também não é à toa que o Bolsonaro começa a ter dificuldade para frequentar ambientes da elite, onde tem classe média. Aliás, hoje em dia, o estádio de futebol tem mais classe média do que povo, né? Do que o povo trabalhador. Não é à toa que o Bolsonaro foi vaiado no restaurante, na churrascaria e depois lá no estádio do Palmeiras. Tem uma classe média que nem é de esquerda, mas está preocupada com essa onda de ameaças, de coisa de ditadura, de golpe, etc. Então, é isso. Enquanto o bolsonarismo fala em demônios para fidelizar o público evangélico, os setores democráticos também exorcizam a ameaça de golpe.
E o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, exorciza os demônios fardados. Hoje, o coronel que participava lá daquela comissão de acompanhamento das eleições e que comprovadamente, apesar de participar da comissão, espalhava fake news por aí, esse coronel foi expurgado, foi exorcizado, já que os bolsonaristas estão nessa onda dos demônios. Olha aí o coronel. Foi exorcizado pelo TSE, foi expelido. O TSE disse o seguinte: a posição não deve ser ocupada por aqueles que negam o sistema eleitoral brasileiro e circulam desinformação a seu respeito. É o que estava escrito no ofício da corte, em que foi anunciado o afastamento do coronel do Exército, Ricardo Santana. Contra ele foi aberto também um procedimento nas Forças Armadas para inglês ver, né? Para inglês ver, como se diz desde o século XIX no Brasil. Porque vocês acham que o Exército não conhecia o perfil desse cidadão?